Será que o Canadá está fechando as portas em 2024? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as mudanças que têm acontecido na imigração aqui no Canadá e responder a pergunta que todo mundo tem feito. Será que o Canadá está fechando as portas para as pessoas que querem vir estudar, trabalhar e imigrar? A gente tem diversos pontos que a gente gostaria de abordar nesse vídeo e a gente vai começar com a parte de estudantes internacionais. Então, se você tem acompanhado a Martins Immigration nas redes sociais, a gente tem compartilhado diversas novidades sobre a imigração canadense, sobre os vistos, questão financeira, questão de cap, de limite de estudantes internacionais, elegibilidade para o cônjuge, para o visto de trabalho. Então, houveram diversas atualizações da imigração desde o final de 2023 e continua em 2024 com muitas atualizações nessa parte de estudante internacional e passa um pouco a ideia que o Canadá realmente está fechando as portas. Mas vamos ver um pouco mais a questão de números, as novas políticas, para entender um pouquinho mais por que eles estão fazendo isso e como isso vai alterar o cenário de imigração, de residência permanente num futuro próximo aqui no Canadá. Então, a primeira grande mudança que aconteceu para estudantes internacionais foi no final de 2023, foi anunciado que haveria uma mudança no pré-requisito financeiro. Então, a comprovação financeira basicamente dobrou se você tem interesse em vir estudar no país. Essa mudança na questão financeira vai exigir que a pessoa tenha um planejamento financeiro muito melhor, muito mais estável. Então, se você tem interesse em vir estudar aqui no Canadá, a parte financeira é extremamente importante, então você tem que fazer um planejamento a médio, longo prazo para poder atingir o pré-requisito financeiro. E no início de 2024, uma das maiores mudanças, na minha opinião, foi a questão do limite de aplicações de visto de estudos. Então, essa é a primeira vez na história que o Canadá colocou um limite, um cap, como eles chamam, nas aplicações de visto de estudos. Então, o objetivo é reduzir um pouco o número de estudantes internacionais aqui no Canadá por diversos motivos. Entre esses motivos, existem muitas pessoas que, infelizmente, acabam sofrendo o que a gente chama de scam, né? Acabam sendo passadas para trás, acabam recebendo cartas de aceitação que não são válidas, ou acabam sofrendo outros problemas aqui no Canadá. Talvez a questão do college, da universidade, não atende o mínimo exigido para dar aulas. Então, existiram diversos problemas nesse setor de estudantes internacionais e a imigração, tentando melhorar as condições dos estudantes internacionais, eles estão colocando um limite no número de vistos, assim como muitos pré-requisitos adicionais para as escolas, universidades, colleges. Então vai ficar muito mais difícil para as instituições aqui do Canadá trazerem estudantes, porque eles também vão ter pré-requisitos maiores para poder receber essa autorização, digamos assim, para receber estudantes internacionais. Então, esse é o primeiro ponto, um cap, um limite, reduzindo 35% do número de estudantes internacionais se comparado a 2023. Um ponto muito importante também para quem quer vir estudar aqui no Canadá é entender um pouco mais sobre as instituições, college, universidade ou escola de inglês, o que você pode e não pode fazer, quais são os benefícios da instituição. Então, um ponto muito importante é, se você tem interesse em estudar num college particular, você tem que entender a questão do visto de trabalho, né? Depois do curso, você teria direito ao PGWP, que é um visto de trabalho após a conclusão do curso. Existia uma parceria entre colleges particulares e colleges públicos que permitia que alguns estudantes indo para college particular teriam acesso ao PGWP. Isso acabou agora a partir de maio, não é mais possível receber esse PGWP através de uma parceria de college particular e público. Uma outra mudança muito importante é na questão familiar. A questão, então, houve uma mudança muito grande na parte de visto de trabalho para cônjuge.
se você tem interesse em vir estudar no Canadá, num college, o seu cônjuge, né, o seu marido ou a esposa, não poderá ter um visto de trabalho aberto. Então, se você quer manter esse planejamento onde, vindo com a família, um vai estudar e o outro vai trabalhar, vocês precisam dar uma olhadinha em opções de mestrado ou doutorado. Então, não houve mudança nessa questão de elegibilidade do visto de trabalho para o cônjuge para níveis de mestrado e doutorado, e existem algumas exceções também para cursos de bacharel. Então, se vocês quiserem mais informações, pode entrar em contato conosco. A gente pode fazer um planejamento bacana aí com vocês para ver qual a melhor opção para a família. E a última mudança que eu gostaria de destacar nesse vídeo é a questão do número de residentes temporários no Canadá. Então, nesse momento, a gente tem 6,2% de residentes temporários no Canadá. E isso tem causado uma pressão muito grande no país, tanto na parte de acomodação, de aluguel, como na saúde pública. Então, o que o Canadá pretende fazer é reduzir essa porcentagem de residentes temporários de 6,2% para 5% nos próximos 3 anos. Então, existem diversas maneiras que eles estão analisando para fazer essa redução. Uma seria esse cap, esse limite nos estudantes internacionais, reduzir também o pedido de asilo político que tem acontecido muito no país, e também fazer a transição do residente temporário para residência permanente. Então, com essas metas nos próximos 3 anos, eles têm o objetivo de reduzir em torno de 1% o número de residentes temporários. Depois de cobrir essa parte negativa, digamos assim, que seria uma das razões que as pessoas têm pensado, será que o Canadá está fechando as portas? Quais seriam os pontos positivos que têm acontecido aqui no Canadá nos últimos meses? Então, essa grande mudança na parte de visto de estudos, com certeza causou muito impacto para todas as pessoas envolvidas que têm interesse em vir para o Canadá, mas qual é a parte positiva disso tudo? Então, a grande vantagem é que os estudantes eles vão encontrar instituições muito mais preparadas para receber estudante internacional, por causa de todos esses pré-requisitos aí que colleges e universidades têm que atender agora para poder receber um número X de estudantes por ano. Então, essa é uma parte muito importante. Outro ponto importante é que eles querem um pessoal qualificado que venha focando na parte do mestrado, de doutorado e também em áreas em alta demanda, né? Então isso é muito importante, eles querem que a pessoa venha para cá e não tenha dificuldade de encontrar um emprego bom. Então isso é um fator muito importante que a gente precisa destacar. Outro ponto muito importante é que eles querem que essas pessoas altamente qualificadas venham para o Canadá e façam a transição natural de residente temporário, seja para um visto de estudos, trabalho, para a residência permanente. Então isso é um fator muito importante onde você vai ter mais certeza que você vai ter sucesso no seu plano Canadá no futuro. Outro ponto muito importante é que os programas de imigração têm alterado, têm sofrido muitas mudanças, mas a grande maioria dessas mudanças são positivas. E um dos pontos mais importantes é o Express Entry, onde tiveram diversas mudanças nos últimos meses, com o objetivo de trazer aquelas pessoas que têm o perfil correto para preencher as vagas, preencher as lacunas que existem aqui no mercado de trabalho. Então essas mudanças elas fazem com que a imigração foque em algumas áreas, como a área de saúde, logística, a área de trades, que seria, por exemplo, pessoas que trabalham como carpinteiro ou áreas similares, e também pessoas que têm influência no francês. Então o francês realmente é uma língua que pode abrir muitas portas aqui no Canadá, não só no Express Entry, para processos de imigração, mas também para vir através de um visto de trabalho fechado, através do programa de francofonia. Então é algo que você, tendo fluência no francês ou sendo bilíngue inglês-francês, você tem muito mais chances de imigração e o Canadá está abrindo portas nessa área. E só para finalizar esse vídeo, então, a questão, né, o Canadá está fechando as portas. Na minha opinião, o Canadá não está fechando as portas. O que o Canadá está fazendo, ele está
organizando a casa, digamos assim, né? Ele está tentando reduzir o número de pessoas que estão chegando todos os anos no Canadá para poder oferecer uma experiência melhor para o imigrante, seja para o estudante, seja para a pessoa que está vindo com visto de trabalho. Então não adianta nada a gente estar recebendo pessoas e não ter condições de oferecer uma moradia boa, de oferecer um bom serviço de saúde, um bom serviço de transporte. Então, na verdade, o Canadá está organizando a casa para continuar crescendo nos próximos anos e com isso eles vão ter que colocar um pouquinho o freio aí na quantidade de pessoas que estão chegando ultimamente, mas a perspectiva dos próximos anos é muito boa. O Canadá sempre vai ser um país receptivo para pessoas que vêm do exterior, porque a gente precisa de pessoas aqui, porque o país não consegue manter o ritmo de crescimento populacional, depende muito da imigração e, na minha opinião, isso não vai mudar nos próximos anos. Se vocês precisam de auxílio para imigrar, se vocês têm interesse em aplicar para um visto de turismo, estudos, trabalho, ou até cidadania canadense no futuro, entre em contato com a gente pode marcar uma consulta inicial, conversar com vocês, planejar próximos passos e a gente fica à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida ou tiverem interesse em marcar uma reunião com a Martins Immigration.